Bom dia a todas e todos. Essa é a 16ª aula de Geometria Algébrica 2. E na aula de hoje a gente vai estudar sistemas lineares, a definição e alguns exemplos. Então, deixa eu começar fixando aqui o nosso contexto atual. A gente vai estar trabalhando ao longo da aula de hoje com x, uma variedade projetiva não singular sobre um corpo algebricamente fechado. Então, nesse caso, a gente viu na aula 13 que dar um morfismo f de x para um espaço projetivo Pn é equivalente a dar um feixe invertível L em x e n mais uma seções globais que geram L globalmente. Isso quer dizer que para cada ponto x de x, a restrição dessas seções globais ao ponto x vão gerar o talo do feixe invertível L. Por outro lado, na última aula, nós vimos que no contexto de variedades não singulares, o grupo de classes de divisores de Weil é igual ao grupo de classes de divisores de Cartier em X, que é isomorfo ao grupo de Picard de X. Então, esse feixe invertível que a gente estudou na aula 13, ele pode ser visto como, a menos de isomorfismo, como um elemento do grupo de Picard de X. Então, em particular, a gente pode usar essa identificação para reinterpretar essa condição em função de divisores de Cartier ou divisores de Weil. Então, daí vem a noção de sistemas lineares. Só uma observação que esse morfismo de x para o espaço projetivo Pn, definido pelo feixe invertível e suas seções globais, ele pode ser pensado como um morfismo dado em coordenadas projetivas por essas n mais uma seções globais, de uma forma que pode ser feita precisa e que a gente discutiu na aula passada. A gente diz que um morfismo é não degenerado, ou que a imagem do morfismo F é não degenerado, quando a imagem de X em Pn não está contida em nenhum hiperplano H de Pn. Se a gente pensar nesse morfismo como sendo dado em coordenadas projetivas por essas seções SI, o que essa condição está dizendo para a gente é exatamente que essas n mais uma seções globais S0 até Sn são linearmente independentes no espaço vetorial das seções globais de L. Lembrando que, como a gente está no caso em que X é uma variedade projetiva e L é um feixe invertível, esse anel de seções globais nada mais é do que tem uma estrutura natural de K espaço vetorial de dimensão finita. Então, a gente tem essa equivalência. E deixa eu observar o seguinte, que se eu tomar uma outra base S0' até Sn', supondo que os SIs são linearmente independentes, eu posso escolher uma outra base para o espaço vetorial gerado por S0 até Sn. Então, se eu fizer isso e olhar agora para o morfismo induzido pelo mesmo feixe invertível, mas agora por essas seções globais S0' até Sn, o que a gente obtém é um outro morfismo F' de X para Pn, agora dado em coordenadas projetivas por essas seções globais Si', e a gente observa que o F e o F', eles estão relacionados por um automorfismo de Pn. Esse automorfismo de Pn vai ser, a gente pode pensar como sendo o automorfismo do espaço vetorial V, que leva uma base na outra. Então, agora, vamos olhar então para um morfismo F de X para Pn, dado por n mais uma seções globais de um feixe invertível L. E vamos supor que esse morfismo é não degenerado. Sua imagem não está contida em nenhum hiperplano. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai definir para cada seção global de L um divisor efetivo, que a gente vai chamar de divisor de zeros de S,
com as seguintes propriedades. Então, primeiramente, o feixe invertível L vai ser isomorfo ao feixe invertível associado a esse divisor efetivo, que é o divisor de zeros da seção. Intuitivamente, a gente pode pensar nesse divisor de zeros da seguinte forma. A gente tem esse morfismo f de x para Pn, e intuitivamente, as seções, por exemplo, quando eu olho para o divisor associado a uma dessas funções coordenadas SI, a gente deve pensar nesse divisor de zeros como sendo a imagem inversa do hiperplano de Pn dado por xi igual a zero, né? O hiperplano HI. Aqui a gente está usando o fato de que fx é não degenerado, porque senão eu poderia justamente ter o pullback de uma seção ser identicamente nula. Então, aqui, com a condição de ser não degenerado, a gente vai... isso aí vai estar bem definido. E agora, a única questão é que aqui, quando eu falo intuitivamente, você deve pensar como uma imagem inversa, porque isso pode conter certas componentes com certas multiplicidades, né? Então, a gente vai formalizar isso de forma que isso vai estar bem definido. Então, para formalizar essa noção do divisor de zeros associado a uma seção global de um feixe invertível, vamos tomar um feixe invertível. Para definir esse divisor, eu vou ter que pensar nesse L como um subfeixe do feixe constante das funções racionais invertíveis de x, né? Então, deixa eu lembrar que, dado qualquer feixe invertível, a gente sabe que existe um divisor D0, que pode ser, no caso, nesse contexto de variedades não singulares, divisores de V ou divisores de Cartier coincidem, né? Então, eu tomo D0 um divisor de V ou Cartier, tal que o feixe invertível associado ao L0 é isomorfo a L. E deixa eu relembrar que na aula passada, quando a gente construiu esse feixe invertível associado a Z0, a gente construiu como um subfeixe do feixe constante das funções racionais invertíveis em x. Esse divisor D0, ele pode ser dado por uma coleção de pares UI-FI, onde os UIs formam uma cobertura aberta de x, e no aberto UI, o divisor D0 ele é dado como sendo o divisor principal associado a essa função racional FI, né? Então, esse é o conceito de divisores de Cartier. E agora, deixa eu relembrar nossa construção da aula passada. A gente construiu esse feixe associado ao D0 como sendo um feixe, o subfeixe do feixe das funções racionais invertíveis em x, que é gerado no aberto UI pela função racional 1 sobre FI. Então, isso aqui era como a gente definiu esse feixe. E agora a gente vai, então, usar esse isomorfismo entre LD0 e L para induzir um isomorfismo, né, uma identificação entre as seções globais de L e de LD0. Sendo que esse segundo, que vai ser importante para a gente, é que essas seções globais elas podem ser vistas como funções racionais não nulas em x. E a gente associa a seção S, da qual a gente quer construir esse divisor, à função f associada, né? Agora, esse f é uma função racional. E agora o que a gente vai observar é o seguinte, eu vou definir o divisor de zeros de S como sendo o divisor de Cartier, que vai ser dado por esses pares UI, F vezes FI. Então, é claro que isso é um divisor de Cartier. Para dar um divisor de Cartier, basta eu dar uma partição, uma cobertura por abertos de x, e em cada aberto, funções racionais
que nesse caso são F e FI, de forma que é na interseção entre o I e o J, o quociente dessas funções seja um elemento invertível. Agora, essa condição vale para FI, porque a gente começou com o divisor D0, então a condição análoga vai se verificar para F vezes FI. Então, isso sempre é um divisor de Cartier. Mas o que vai ser importante para a gente agora é que se eu escolho o F, não como se esse divisor é um divisor de Cartier para qualquer escolha de função racional F. Mas agora o que vai ser importante é que a gente vai tomar uma função racional, não qualquer, mas uma que é realizada como uma seção global do feixe LD0. Então, nesse caso, o que a gente vai ver é que esse divisor é um divisor efetivo. E para isso o que a gente observa é o seguinte, né? A gente viu que no aberto UI, o feixe invertível LD0 ele vai ser gerado como subfeixe do feixe constante de funções racionais não nulas por 1 sobre FI. E aí a gente pode olhar, portanto, para esse isomorfismo entre esse feixe invertível restrito ao I e o próprio feixe estrutural de UI. Isso é dado simplesmente multiplicando uma seção por FI. E agora a gente observa o seguinte, que o fato de que F é uma seção global nos diz que quando eu olho agora para a restrição, né, desse feixe, agora esse aberto I, isso vai ter que me dar uma seção global do feixe estrutural. Ou seja, F vezes FI é uma função regular em UI. E, portanto, a gente já viu que quando eu começo com uma função regular, para definir localmente o divisor naquele aberto, o que eu obtenho é um divisor efetivo. A gente nunca tem, não existem divisores primos para os quais essa avaliação é negativa, né? Então, com isso, a gente vê que o divisor de zeros de uma seção global é sempre um divisor efetivo. E mais ainda, repara que esse divisor de zeros de S que a gente construiu, pela própria definição, a gente vê que ele é um divisor que é linearmente equivalente a D0. Ele é exatamente o divisor D0 mais o divisor principal definido por F. Então, em particular, D e D0 são linearmente equivalentes. Então, com isso, o que a gente fez, só para resumir aqui, a gente construiu, dado um feixe invertível, L, a gente construiu uma aplicação que associa a cada função racional, a cada seção global S não nula, um divisor de zeros, que é um divisor de V ou de Cartier em X, que é efetivo e linearmente equivalente a D0. Então, isso foi o que a gente construiu até agora. E agora a gente vai observar que essa função psi é uma função sobrejetora. De fato, dado qualquer divisor de Cartier em X que seja efetivo e linearmente equivalente a D0, a gente vai obter uma seção S, cujo divisor de zeros é esse divisor de Cartier. Como a gente faz isso? Então, a gente tem o D0, o D vai ser linearmente equivalente a D0, ou seja, ele vai ser igual, aí deveria ser igual, né? O D é igual a D0 mais um divisor associado à função racional G. E, novamente, esse D, então, ele vai ser definido pelos pares UI, G, FI. Aqui, UI e FI, como antes, eram os dados que definiam o divisor de Cartier D0. E, exatamente usando o mesmo argumento de antes, a gente observa que a condição de D ser efetivo é equivalente à condição do produto FI vezes G ser uma seção global do feixe estrutural sobre o I, ou seja, uma função regular em UI para todo o I. Mas isso nos diz, então, exatamente como no argumento anterior, no slide anterior, que G vai ser uma seção global do feixe LD0 sobre o I para todo o I. Bom, como a gente tem uma seção global em cada aberto dessa cobertura que coincidem na interseção por motivos óbvios, o que a gente obtém é, de fato, uma seção global do espaço vetorial das seções globais de LD0.
né? Que sempre, quando a gente olha para LD0, a gente está olhando para isso como sendo um subfeixe do feixe constante das funções racionais, então a gente tem essa inclusão aqui, né? Então, ok, então o que a gente tem, o que a gente conclui com isso é o seguinte, além disso, se eu tiver duas seções distintas, distintas ou não, duas seções globais não nulas, elas vão definir o mesmo divisor de zeros se somente se uma for uma múltipla escalar da outra, né? Então, eu deixo como exercício vocês verificarem essa afirmação. E agora sim, o que a gente observou, então, a conclusão disso é que esse conjunto, né, dos divisores em X efetivos e linearmente equivalentes a um certo divisor dado D0, ele tem uma estrutura natural de espaço projetivo. Isso é dado pela função psi, né, que ela exatamente identifica dois vetores que são múltiplos um do outro, né? Então, essa é exatamente a nossa construção ingênua, né, natural de espaço projetivo. Então, o que a gente está vendo é que esse conjunto de divisores efetivos, linearmente equivalentes a um certo divisor dado, a gente, em geral, denota por essa notação L, né, entre duas barras, ou D0 entre duas barras. Isso tem uma estrutura natural de espaço projetivo Pn, onde o N, aqui tem um errinho, né? Esse N é a dimensão do espaço de seções globais mais 1. Né? A dimensão do espaço projetivo sempre cai de 1 com essa identificação. A gente diz que esse conjunto é um sistema linear completo em X. A gente, em geral, diz que isso é ou sistema linear completo associado a D0 ou sistema linear completo associado ao feixe invertível L. Então, isso é esse espaço projetivo. E se eu em vez de tomar todo o sistema linear completo, eu olhar para um subespaço linear do espaço das seções globais, então vou tomar V, um subespaço linear de dimensão D mais 1, a gente diz que a projetivização desse subespaço linear, vista como um subespaço linear do espaço projetivo desse sistema linear D0, a gente diz que esse delta é um sistema linear de dimensão D em X. Então, o sistema linear completo é quando eu olho para todos os divisores efetivos linearmente equivalentes a um divisor dado. E um sistema linear não necessariamente completo é como quando eu tomo um subespaço linear desse espaço projetivo. E agora vamos voltar à nossa caracterização de morfismos para espaços projetivos. A gente já viu que dar um morfismo não degenerado de X para Pn é equivalente a dar um feixe invertível L e N mais umas seções globais que são linearmente independentes, né? Isso é a condição do não degenerado, e que geram L globalmente. Né? Essas seções geram cada talo de L em X. Agora, se a gente estiver interessado apenas em morfismos a menos de automorfismos de Pn, ou seja, eu não estou interessada se eu componho o morfismo F com automorfismo de Fn. Então, em vez de eu dar N mais uma seções globais, basta eu fixar um subespaço linear de dimensão N mais 1 desse espaço de seções globais, cujas seções globais geram L globalmente. E agora, dessa forma, a gente vê uma correspondência com essa noção de sistemas lineares. Então, isso equivale a gente dar um sistema linear delta de dimensão n em x, tal que... E aqui o que a gente precisa fazer agora, o que está faltando para a gente completar essa equivalência, é interpretar essa condição de que as seções globais geram o feixe invertível L globalmente em termos de propriedades geométricas dos divisores desse sistema linear. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, para isso, vamos tomar delta, um sistema linear em X, né? Então, eu estou vendo isso como uma projetivização de um espaço vetorial V de seções globais de algum feixe. A gente diz que o lugar de base de delta
e a gente denota dessa forma, é o conjunto dos pontos de X que estão no suporte de D para todo divisor D nesse sistema linear. O suporte de um divisor é a união de todos os divisores primos que aparecem com coeficiente não nulo na expressão de D. E qualquer ponto nesse conjunto X é chamado um ponto de base do sistema linear. E agora eu deixo como exercício vocês verificarem que X pertence ao lugar de base do sistema linear delta, se e somente se, quando eu olho para a restrição de qualquer seção S desse subespaço V, essa restrição da seção S ao ponto X, ela pertence ao submódulo gerado pelo ideal maximal de X. Ou seja, o que a gente está dizendo aqui é que pedir que as seções globais gerem L globalmente, né, as seções globais que estão nesse subespaço linear, equivale a dizer que no meu sistema linear de dimensão delta, eu não tenho nenhum ponto de bases, né? Então, o sistema linear, a gente diz que ele é livre de pontos de base. Mas, geralmente, quando esse sistema linear tem pontos de base, né, então, dado um sistema linear qualquer, o que eu posso fazer é definir uma aplicação racional de X para algum espaço projetivo, e quando eu digo uma aplicação racional, o que eu quero dizer é um morfismo que está definido apenas em algum aberto de X, né? Aberto não vazio de X. Nesse caso, isso seria o aberto X menos o lugar de base de delta. Então, agora a gente vai abordar a seguinte pergunta. Então, a gente já viu que dá um morfismo não degenerado de X para um espaço projetivo, a menos de compor com automorfismo de Pn, é equivalente a dar um sistema linear delta de dimensão n em X, livre de pontos de base. E agora a gente quer entender quando que esse morfismo associado a esse sistema linear é uma imersão fechada. Então, nesse caso, a gente tem uma condição bastante transparente, né? Então, esse teorema já foi mencionado na aula 13, quando eu falei de condições para a gente ter imersões fechadas. Então, eu tenho X, uma variedade projetiva não singular, delta, um sistema linear livre de pontos de base em X, que corresponde a um certo morfismo. Então, F é uma imersão fechada, né? Ou seja, ela induz um isomorfismo entre X e um subesquema fechado de Pn, se e somente se esse sistema linear separa pontos e separa vetores tangentes, né? Então, isso é um jargão que a gente usa, e eu vou definir explicitamente o que essas condições querem dizer. Então, deixa eu falar primeiro, discutir a primeira. Então, isso aqui, na verdade, dizer que ele separa pontos, quer dizer o seguinte: se eu quero, para que esse morfismo F seja uma imersão, então, primeiramente, ele tem que ser injetor, né? Então, dados dois pontos P e Q de X, as suas imagens FP e FQ em Pn têm que ser distintas. E como que eu verifico se essas duas imagens são distintas? Bom, basta, por exemplo, eu encontrar um hiperplano que passe pela imagem de P e não passe pela imagem de FQ. Então, agora, o que eu vou fazer eu posso olhar para a imagem inversa desse hiperplano em X, intuitivamente. Isso vai me definir exatamente um divisor nesse sistema linear. Então, a gente escreve formalmente nessa condição de que delta separa pontos da seguinte forma: dados quaisquer pontos P e Q em X, pontos fechados, existe um divisor nesse sistema linear tal que P pertence ao suporte de D e Q não pertence ao suporte de D. Então, essa exatamente nos dá a condição de injetividade. E a segunda condição, que diz que delta separa vetores tangentes, tem a ver com a derivada ser injetora
em todo ponto, né? Então, a gente já sabe que ela que F é uma bijeção sobre a sua imagem, mas a gente precisa ter certeza que a gente tem que a derivada é injetora em todo ponto. Então, como que a gente verifica que a derivada é injetora em todo ponto, né? Então, dado um ponto P e um vetor tangente, lembrando que a gente tem essa noção de vetor tangente nesse contexto, né? Isso é simplesmente o espaço vetorial dual de MP vezes MP quadrado, no anel local de P. E a gente pode pensar na derivada de F, que vai levar o vetor V em dFPV, um elemento do espaço tangente de FP em PN. E o que a gente quer é que esse vetor seja não nulo. Então, como que a gente obtém, como que a gente mostra que esse vetor dFP aplicado a V é não nulo? Bom, basta a gente encontrar um funcional linear que não se anule nesse vetor. Ou seja, basta a gente encontrar um hiperplano que contenha o ponto FP, mas que não contenha o vetor tangente, o vetor dFP vezes V. Então, formalmente, como que a gente enuncia essa condição? A gente diz que para qualquer ponto fechado P e qualquer vetor tangente em X, aqui lembrando, estou usando a definição do espaço tangente de Zariski em cada ponto. Existe um divisor no meu sistema linear para o qual o P pertence ao suporte de D e o vetor V não pertence ao espaço tangente de D em P. Então, aqui esse finalzinho, essa última parte da demonstração do enunciado precisa ser esclarecido. Então, o que eu quero dizer com o espaço tangente de D em P? Bom, a primeira coisa que a gente faz é dar uma estrutura de subesquema fechado de X a D, né? Então, D é um divisor efetivo e a gente pode dar a esse divisor uma estrutura de subesquema fechado. Para fazer isso, o que a gente tem que fazer é dar um feixe de ideais em X, e o feixe de ideais que a gente usa é exatamente o feixe de ideais OX menos D. Então, aqui tem um exercício para vocês verificarem, que sempre quando eu tenho um divisor efetivo D, o divisor OX menos D, que a gente definiu anteriormente, né, que você pode pensar como o L de menos D, né, o feixe invertível associado a menos D, ele vai ser um feixe de ideais. E, portanto, a gente usa esse feixe de ideais para dar uma estrutura de subesquema fechado a D. E uma vez que a gente tem uma estrutura de subesquema fechado, a gente vai ter, esse é um outro exercício, uma inclusão natural do espaço tangente de D em P no espaço tangente de X em P. Então, ok, então com isso a gente, então essa condição, isso que eu quero dizer com essa condição, né? Via essa inclusão natural, o vetor dado não pertence a esse espaço tangente de D em P. Então, eu já deixei na aula 13 como exercício vocês olharem a demonstração desse teorema, né? E agora a gente vai ver como aplicá-lo em alguns exemplos. Então, a gente chega aqui à segunda parte da aula, em que a gente vai agora olhar para vários exemplos de sistemas lineares em variedades projetivas não singulares. Então, antes disso, deixa eu só mencionar que, historicamente, né, especialmente na escola clássica da geometria algébrica italiana, os sistemas lineares eles têm um papel fundamental. Então, para entender qualquer morfismo de uma variedade X para qualquer outra variedade, né, se faz isso usando os sistemas lineares. Então, só olhando para os sistemas lineares, a gente consegue recuperar todo um morfismo de X para Pn. Então, vamos olhar, por exemplo, em alguns exemplos. Vamos começar com um caso em que X é o plano projetivo P2. Nesse caso, a gente já viu que o grupo de Picard P2 é cíclico infinito e ele vai ser gerado pela classe do feixe invertível torcido O1.
né? E deixa eu relembrar, a gente vai ter que olhar para as seções globais destes feixes invertíveis, então deixa eu relembrar que as seções globais do feixe torcido OD vão ser zero se o D for negativo e vão consistir dos polinômios homogêneos de grau D quando D for maior ou igual a zero. Então, com isso, a gente vai descrever alguns sistemas lineares em P2. Então, primeiro, a gente pode olhar para o sistema linear completo das retas em P2. Então, olhando então, cada seção desse global desse feixe invertível, ela vai nos definir uma reta. Esse sistema linear claramente tem dimensão 2, e quando eu olho para o morfismo associado, isso é simplesmente um automorfismo de P2. Né? Então, quando eu olho para o sistema linear completo, eu tenho um automorfismo linear de P2. Então, agora vamos olhar, em vez de olhar para o sistema linear completo, vamos olhar para um subsistema linear de dimensão 1. Ou seja, esse delta ele vai ser a projetivização de um subespaço linear de dimensão 2 do espaço de seções globais. Então, ele é dimensão 2, ele vai ser gerado por dois elementos que aqui eu escolhi, L1 e L2. L1 e L2 eu estou vendo aqui como formas de grau 1, nas variáveis x, y, z. E aqui a gente observa o seguinte, que o lugar de base desse sistema linear é exatamente o ponto de interseção entre as retas definidas por L1 e L2. Nesse caso, a aplicação racional associada nada mais é do que a projeção do ponto P. Né? Então, isso tem uma interpretação... geometricamente, essa aplicação é uma aplicação muito simples. Né? A gente projeta de um ponto em uma reta qualquer que não passe por esse ponto. Então, a gente pode pensar em coordenadas como a projeção sendo dada por essa expressão. Ok, vamos olhar agora para o sistema linear das cônicas. Né? Então, quando a gente chama de sistema linear das cônicas, o que eu quero dizer é o sistema linear completo associado ao feixe torcido OP2,2. Né? Então, cada seção global desse feixe vai dar um polinômio homogêneo de grau 2 nas variáveis x, y, z e, portanto, vai definir uma cônica possivelmente degenerada em P2. Então, esse é um sistema linear, ele tem dimensão 5, isso é uma conta fácil. E é claro que o lugar de base desse sistema linear completo é vazio, ou seja, em outras palavras, o que a gente está dizendo aqui é que para cada ponto P de P2, existe uma cônica tal que P não pertence à cônica C. Então, isso é exatamente o que nos diz que o sistema linear é livre de pontos de base. Além disso, isso também é algo que eu vou deixar como exercício vocês verificarem. Da mesma forma, você verifica que esse sistema linear separa pontos e separa vetores tangentes. Então, o que vocês têm que fazer é, dados dois pontos, vocês têm que mostrar que existe uma cônica que passa por um e não passa pelo outro, isso é claro. E, no segundo caso, que separa vetores tangentes, dado um ponto e um vetor tangente, vocês têm que encontrar uma cônica que passa pelo ponto P, é não singular no ponto P, e não tem esse vetor como vetor tangente. Então, algo também que é simples de se fazer quando a gente tem o sistema linear completo das cônicas em P2. O morfismo associado nada mais é do que o mergulho de Veronese, que classicamente a gente define, né, como sendo a menos de mudança de base, dado por essa expressão. Né? Então, ali a gente está usando todos os monômios de grau 2, nas variáveis x, y, z. Ok, então agora, em vez de olhar como antes, em vez de olhar para o sistema linear completo das cônicas, vamos olhar para o sistema linear associado a um subespaço vetorial de codimensão 1, né? Ou seja, a gente tem um sistema linear de dimensão 4. Em geral, esse sistema linear pode ou não ter pontos de base. Né? Isso pode ser visto da seguinte forma. A aplicação racional associada a esse sistema linear delta, ela pode ser visto como o mergulho de Segre, o mergulho de Veronese, que é definido pelo sistema linear completo,
composto com a projeção linear de um certo ponto de P5. Isso porque o que a gente fez foi esquecer, né? A gente tomou um subespaço linear de codimensão 1. Né? Então, isso vai nos dar exatamente uma projeção linear, como no caso de P2 para P1. E o sistema linear ele vai ter pontos de base, ou ele não vai ter pontos de base, se e somente se esse ponto do qual a gente está fazendo a projeção linear, ele não está na imagem de P2 pelo mergulho de Veronese. Né? Então, nesse caso aqui, a gente pode ter as duas situações. E agora vamos olhar para um terceiro sistema linear. Agora vai ser um sistema linear de dimensão 2. Então, a gente vai olhar aqui, esse aqui também vai ser um jargão que a gente vai usar bastante, que é muito usado na área, que a gente diz que esse sistema linear, a gente define como sendo o sistema linear das cônicas de P2 que passam por esses 3 pontos. Poderiam ser quaisquer outros 3 pontos não colineares, tá? Eu escolhi os pontos coordenados. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, o que eu quero dizer com essa expressão? Então, repara, esse delta ele vai ser a projetivização de algum subespaço linear do espaço das seções globais do feixe torcido OP2. Esse feixe, as seções globais, elas podem ser geradas por essas 6 seções globais, esses 6 polinômios homogêneos de grau 2, isso a gente já viu. E a ideia é o seguinte, toda vez que eu falo que, olha, a cônica tem que passar pelo ponto 1, 0, 0, isso vai nos dar uma condição linear nesse espaço de seções globais. Por exemplo, nesse caso, se eu pego o ponto 1, 0, 0, para que a minha cônica passe pelo ponto 1, 0, 0, então, necessariamente, o coeficiente de x ao quadrado nessa cônica tem que ser nulo. Então, isso nos dá exatamente uma condição linear. Agora, eu faço o mesmo para os outros 2 pontos, eles vão me dar mais 2 condições lineares, e o que eu obtenho, então, é um subespaço linear que é gerado exatamente por essas 3. Isso aqui eu escolhi uma base desse sistema linear. Né? Então, a moral aqui é o seguinte, sempre quando eu peço que o meu divisor de um certo sistema linear, desse sistema linear, né, passe por um certo ponto, isso vai estar impondo uma condição linear. Então, isso vai me definir um subsistema linear. Então, nesse caso, é o sistema linear, que é a projetivização desse espaço gerado por essas 3 formas de grau 2. A aplicação, a gente observa claramente que esses 3 pontos que eu fixei, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, são exatamente os pontos de base desse sistema linear. E, portanto, a esse sistema linear, nós vamos estar associando apenas uma aplicação racional, que pode ser definida em coordenadas dessa forma. Essa transformação racional ela é bastante importante em geometria algébrica. Ela é chamada transformação cremona padrão ou transformação quadrática padrão. E eu deixo como exercício vocês investigarem um pouco a geometria dessa aplicação racional, mas só fazendo alguns comentários, ela não está definida nesses 3 pontos e ela é uma involução, ou seja, se você compuser essa função racional com ela mesma, você obtém a identidade. E como eu falei, essa transformação racional, ela tem um papel bem importante em geometria algébrica, isso é devido a esse teorema de Nader-Castelnuovo, esse é um teorema do século XIX, final do século XIX, que diz que o grupo das transformações birracionais de P2 com a composição, esse grupo é gerado pelos automorfismos de P2, né, então as transformações lineares invertíveis, juntamente com essa transformação cremona padrão. Né? Então, só por completude, esse é um belo teorema, né, que tem muitas generalizações interessantes, né, em geometria algébrica contemporânea, mas não vou falar sobre isso. Queria falar agora de um outro exemplo, né? Então, até agora a gente olhou só para P2, eu queria olhar para uma outra variedade projetiva não singular, que é o blow-up de P2 em um ponto.
Então, isso foi um tópico que a gente estudou em Geometria Algébrica 1, o blow-up de P2 em um ponto, mais geralmente um blow-up de uma variedade projetiva em um ponto. Intuitivamente, o que é o blow-up de P2 em um ponto? O blow-up de P2 em um ponto vai ser uma variedade projetiva não singular X, que admite um morfismo birracional para P2, com a seguinte propriedade. Bom, a imagem inversa do ponto P, que é o ponto que a gente está explodindo, ela vai ser isomorfa a um P1, né, que é o que a gente está chamando de E nesse desenho. Fora dessa imagem inversa de P, a gente tem um isomorfismo, né? Então, a restrição desse morfismo birracional ao complementar de E induz um isomorfismo sobre o complementar de P em P2. Então, intuitivamente, o que a gente vai fazer, a gente está removendo o ponto P e substituindo esse ponto P por um P1 que está parametrizando o P1 de direções tangentes de P2 no ponto P. Então, a gente vai formalizar isso, mas com essas informações, a gente já vai poder mostrar, entender quem é o grupo de Picard de X. Então, como eu falei, essa é uma variedade projetiva não singular. Nesse caso, o grupo de Picard coincide com o grupo de classes de divisores de Cartier, que coincide com o grupo de classes de divisores de Weil de X, e a gente quer entender que grupo é esse. Então, para estudar esse grupo, a gente pode usar uma sequência exata que a gente já usou na aula passada. Sempre quando eu tenho um divisor primo, por exemplo, essa curva E em vermelho, né, é um fechado irredutível de codimensão 1 de X. Então, é um divisor primo. Então, sempre quando a gente tem um divisor primo, a gente tem essa sequência exata, né, que não necessariamente é exata à esquerda. Né? A gente tem os inteiros para o grupo de classes de X, que associa o elemento, né, o 1, à classe do divisor primo E. E a gente tem à direita a restrição ao aberto x menos a, que vai ser claramente sobrejetor. Nesse caso específico, a gente pode usar o fato de que a gente tem um isomorfismo entre x menos E e P2 menos P para ter uma identificação desses grupos de classe. Né? Então, a gente tem essa identificação. E agora, repara o seguinte. O ponto P ele tem codimensão 2 em P2. Ou seja, na verdade, nesse caso, a gente tem um isomorfismo entre o grupo de classes de P2 e o grupo de classe de P2 menos um ponto. Sempre quando eu tiver um divisor primo em P2 menos um ponto, ele se estende de forma única a um divisor em P2. Né? E, reciprocamente, eu posso restringir qualquer divisor de P2 a P2 menos um ponto. Né? Então, a gente tem essa identificação, e o grupo de classes de P2 a gente sabe que pode ser pensado, né, em termos de divisores como um grupo cíclico gerado pela classe de uma reta L. Ok, então é isso que a gente tem, e mais ainda, né, a gente tem dado dado o morfismo de X para P2, a gente pode definir o pullback que vai fazer essa sequência cindir. Né? Então, o que é o pullback? Então, vamos relembrar que para cada feixe invertível em L, eu posso olhar para o pullback desse feixe invertível em X. Isso vai nos dar um feixe invertível em X. E mais ainda, para qualquer seção global desse feixe invertível, a gente viu também como tomar o pullback dessa seção global. Né? Então, a gente tem aí uma identificação entre divisores, um pullback que vai dar um divisor de P2 e vai nos dar o pullback desse divisor de P2, vai ser um divisor no blow-up X. Né? Então, deixo como exercício vocês verificarem que essa correspondência faz, esse morfismo faz essa sequência exata cindir. E a afirmação é que, nesse caso, a homomorfismo alfa de Z para o grupo de classes de X é injetor. Ou seja, a gente vai concluir, então, que o grupo de Picard de X ele pode ser visto como Z, soma direta Z, né? E gerado pela classe de E, que a gente chama de divisor excepcional, e o pullback de uma reta L.
Então, esses seriam os geradores para o grupo de Picard, né, visto como grupo de classes de divisores de Weyl ou de Cartier. Ok, então vamos mostrar essa afirmação. Então, a gente hoje vai dar uma primeira prova dessa afirmação e depois eu vou querer revisitá-la na próxima aula, né? Então, hoje a gente vai dar uma prova, na verdade, bem simples. Então, vamos começar com N, um inteiro que está no núcleo desse homomorfismo alfa. Aqui eu posso tomar, por exemplo, N como sendo maior ou igual a zero, né? Se um N está no núcleo, menos N também vai estar no núcleo, né? Então, a gente pode supor que o N é maior ou igual a zero. O que a gente vai querer mostrar é que esse N tem que ser igual a zero. Então, como a gente faz isso? O que significa dizer que o N está no núcleo? Isso significa dizer que N vezes E é linearmente equivalente a zero, ou seja, é o divisor de uma função racional. Mas mais do que isso, como esse divisor é efetivo, essa função não só é uma função racional, mas ela é uma função regular em X, ou seja, ela é uma seção global do feixe estrutural. E aqui o que a gente está usando? Aqui a gente está usando que X é uma variedade normal, né? Ou seja, todos os seus anéis locais são domínios de fatoração são integralmente fechados, né? E aí a gente lembra que para um domínio nederiano integralmente fechado, o domínio A pode ser obtido como interseção de todas as suas localizações em primos de altura 1. Então, isso é o que vai dizer para a gente que esse divisor efetivo, ele, na verdade, ele vai ser dado por uma função regular, né? Então, ela vai ser regular em todo aberto, por ser efetivo, e daí a gente tem esse resultado. Então, aqui tem um argumento para ser escrito, mas eu imagino que a essa altura isso já esteja claro. Agora, como X é uma variedade projetiva, a gente sabe que as seções globais do feixe estrutural são apenas as funções constantes, os elementos de K. E daí segue que o N tem que ser necessariamente igual a zero, né? Então, com isso, a gente mostra que alfa é injetor e o grupo de Picard, então, é Z mais Z. Ok, então agora que a gente... Então, repara que aqui o que está dizendo para a gente é que a gente vai ter muito mais sistemas lineares do que a gente tinha no caso de P2, tá certo? A gente vai ter agora... Os feixes invertíveis são parametrizados por Z mais Z. Então, a gente vai começar a olhar agora para alguns desses sistemas lineares associados a esses feixes invertíveis. Então, para isso, eu queria, para quem ainda não viu, ou para relembrar, eu queria dar uma construção do espaço projetivo, do blow-up do espaço projetivo P2 em um ponto P. Então, a gente vai começar com esse seguinte diagrama, né? Então, eu tenho P2, aqui eu estou pensando em coordenadas x, y, z. Estou fixando o ponto P com coordenadas 1, 0, 0, e eu posso olhar para a projeção do ponto P, né? Então, a gente já viu que essa projeção ela vai ser dada por essa expressão. X, Y, Z, em coordenadas, vai ser elevado em Y, Z. O único ponto de base, né, o ponto de indeterminação dessa função, dessa aplicação racional, é exatamente o ponto P do qual a gente está projetando. Então, agora o que a gente vai fazer é olhar para o gráfico dessa aplicação racional, ou seja, eu olho para o gráfico do morfismo definido em P2 menos o ponto P. Então, com isso, eu tenho associado um gráfico que vai viver em P2 vezes P1, mas ele não é fechado, né? Porque a gente retirou o ponto P para construir o gráfico. Então, o que a gente vai fazer é uma maneira da gente definir muito explicitamente o blow-up de P2 no ponto P, é olhar para o fecho de Zariski desse gráfico em P2 vezes P1. Então, isso automaticamente nos dá uma estrutura de variedade projetiva AX. E é um exercício, né, vocês verificarem que, de fato, essa é uma variedade não singular e que satisfaz aquelas condições que a gente pediu do blow-up, né, que a imagem inversa do ponto P é isomorfa P1 e fora desse divisor excepcional a gente tem um isomorfismo.
né? Então, esse é a nossa construção. Ok, então vamos observar agora, deixa eu observar, que se eu tomar um ponto Q de P1, eu quero olhar para a imagem inversa desse ponto Q, né? Então, se eu olho para a imagem inversa pela projeção por P, o que a gente vai ter é uma reta L que passa pelo ponto P. Bom, retirando o ponto, né? Se a gente estiver olhando só para o domínio de definição. Quando eu olho para a imagem inversa agora de Q por F, o que a gente vai ter é exatamente o que a gente chama da transformada estrita de L, L-til, que pode ser definida da seguinte forma: eu olho para a imagem inversa de L menos o ponto e tomo seu fecho projetivo. Se eu tomar agora um outro ponto Q e fizer a mesma coisa, o que a gente vai ver é que essas duas retas, L' e L, que se interceptavam no ponto P, no blow-up, suas transformadas estritas são separadas, né? Então, eu tenho duas, né, esse morfismo de X para P1, a imagem inversa de cada ponto é uma reta. Né? É um P1, né, uma curva isomorfa P1, e elas não se interceptam claramente. Né? Então, o que a gente tem é o que a gente chama de uma estrutura de P1 bundle sobre P1, fibração de P1 sobre P1. E se eu quiser dar aqui na hora de fazer conta, é importante a gente ter equações explícitas que definem X como uma variedade projetiva de P2 vezes P1. E o que a gente quer pedir, né, quando a gente olha para essa descrição como um fecho de um gráfico, o que a gente quer pedir é que a imagem, né, do ponto x, y, z é dada por YZ, a gente quer dizer que isso é igual a ST. Né? Então, em geometria projetiva, a maneira de como que a gente diz que YZ é igual a ST, isso é o que está escrito acima, né? O conjunto de zeros de YT menos ZS dentro de P2 vezes P1. Ok, então, isso aqui é para a gente entender um pouco melhor a geometria desse blow-up. E agora a gente vai usar isso para descrever alguns sistemas lineares. Então, a gente já viu que o grupo de Picard de X ele vai ser isomorfo a Z2, gerado pela classe do divisor excepcional E e o pullback de uma reta L. E aqui eu deixo como exercício vocês verificarem que quando eu tomo L, por exemplo, uma reta que passa pelo ponto P, então a sua transformada estrita vai ser igual ao pullback de L menos E. Então esse é um exercício muito simples, mas ele é muito importante de ser feito, porque se você faz esse exercício, significa que você entendeu bem essas noções de pullback de um divisor. Né? Então isso aqui é uma igualdade de divisores de Weyl. Né? Em particular, né, vai dar uma equivalência das respectivas classes. E agora vamos estudar alguns sistemas lineares em X. Então, primeiro, a gente tem dois morfismos de X para espaços projetivos que são dados explicitamente nesse diagrama. A gente tem um morfismo para P2 e um morfismo para P1. Então, o morfismo para P2 ele tem que ser dado por um certo sistema linear, ou um subsistema linear de dimensão 2, do pullback, né, de OP2, 1. Né? Aqui eu poderia colocar ao contrário, talvez eu deveria colocar as barras do lado de fora. Né? Então, sistema linear completo do pullback do feixe torcido OP2, 1. Isso a gente vê, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa de eu dizer que eu quero dar o sistema linear completo associado a esse divisor L-til mais E. Isso é uma observação. Isso daqui corresponde exatamente, então, às retas em P2, o sistema linear das retas em P2, agora visto, né, com seus pullbacks em X. E a gente tem também esse morfismo de X para P1, que é induzido pela projeção por P. E quando a gente olha agora quem é o sistema linear associado a esse morfismo, a gente vê que ele é exatamente o sistema linear das transformadas estritas das retas pelo ponto P. Né? Então, são o sistema linear de L-til, a gente vê que L-til é uma imagem inversa de um ponto de P1, e a gente observa que esse sistema linear em X, no blow-up,
admite uma bijeção natural para o sistema linear das retas em P2 que passam pelo ponto P. Isso vem da comutatividade desse diagrama, né? Olhar para a imagem inversa de um ponto de P1 em X, como eu falei, equivale a você olhar primeiro para a imagem inversa em P2, né? Isso vai dar uma reta que passa por P, e tomar a transformada estrita em X, né? Então, a gente usa muito, quando a gente trabalha com blow-up, a gente usa muito essa descrição do sistema linear no blow-up como sendo obtido por um sistema linear no P2, né? Então, a gente vai ver isso agora num próximo exemplo. Num terceiro sistema linear, e aqui a gente vai fazer o contrário. Então, nos casos anteriores, a gente começou com o morfismo π ou o morfismo F, e a gente construiu, entendeu quem era o sistema linear em X que induzia esses morfismos. Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai começar com um certo sistema linear completo em X e a gente vai tentar entender qual é o morfismo associado a ele. Então, o sistema linear que a gente vai olhar é esse daqui, é o sistema linear do seguinte divisor: 2L-til mais E. Então, aqui, eu posso pensar, né, a menos de equivalência linear, eu posso pensar como esse divisor como sendo o pullback de 2 vezes L, para uma L, uma reta qualquer, menos E. Então, essa descrição é importante porque ela nos permite observar que existe uma bijeção entre esse sistema linear delta e o sistema linear das cônicas em P2 que passam por P, né? Então, deixo como exercício vocês entenderem e demonstrarem que existe essa bijeção. Então, dado qualquer divisor efetivo linearmente equivalente a 2L-til mais E, eu posso olhar para a sua imagem em P2 e isso vai me dar uma cônica que passa por P. E, reciprocamente, dado uma cônica que passa por P, eu posso olhar para o pullback dessa cônica. Esse pullback ele vai conter o E no seu suporte com multiplicidade pelo menos 1, com coeficiente pelo menos 1, e aí a gente subtrai esse E para encontrar um elemento do sistema linear delta. Então, esse é um sistema linear de dimensão 4. Agora, a gente usa essa bijeção para agora estudar esse sistema linear em P2, em vez de estudar em X. Então, claramente, ele vai ser sistema linear das cônicas que passam por P, ou seja, formas de grau 2 com uma condição linear. Isso nos dá um sistema linear de dimensão 4, né? Um espaço vetorial de dimensão 5, sistema linear de dimensão 4. E agora eu vou deixar como exercício vocês verificarem uma série de condições. Então, primeiro, que o lugar de base de delta é vazio, ou seja, esse sistema linear não tem pontos de base. Como que a gente faz isso? Para qualquer ponto de X, vocês têm que encontrar um elemento do sistema linear que não contém esse ponto no suporte. Bom, se esse ponto de X não tiver no divisor excepcional, basta a gente olhar para a imagem em P2 e tomar uma cônica que passa por P e que não passa por essa imagem. Ok, isso é simples. Agora, se o ponto X estiver no divisor excepcional, aí essa condição é um pouco mais delicada, né? Aí o que vocês têm que fazer é encontrar uma cônica que passa por P e que não é tangente à direção tangente que corresponde ao ponto em E, né? Então, eu deixo como exercício vocês entenderem essa condição e demonstrarem essa condição. E uma vez feito isso, vocês vão fazer mais ainda, vocês vão ver que, além disso, o delta separa pontos e separa vetores tangentes e, portanto, ele define uma imersão fechada de X em P4, né? Então, isso é uma outra maneira, na verdade, da gente mostrar que X é uma variedade projetiva, né? Então, ela pode ser mergulhada por esse sistema linear em P4. Então, esse é um exercício bastante importante também, porque ele exige que vocês entendam bem o conceito de separar pontos, separar vetores tangentes e entendem bem também como que funciona essa bijeção entre um sistema linear em X e um sistema linear associado em P2.
Então, nessa aula, a gente vai terminar por aqui. Deixa eu só falar um pouco sobre o que a gente vai fazer nas próximas aulas. Na próxima aula, a gente vai dar uma definição mais intrínseca de blow-up, né? Então, nessa aula, para a gente trabalhar esse exemplo, eu dei uma descrição construtiva bem explícita do blow-up de P2, e a gente vai ver na próxima aula como que essa definição pode ser dada de forma na linguagem de esquema, e daí vai sair, a gente vai conseguir definir e estudar blow-up de qualquer variedade ao longo de qualquer subesquema, né? Então, a gente vai formalizar isso e aí depois revisitar esse mesmo exemplo usando uma outra linguagem. Então, me despeço por aqui e até a próxima.